E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é Diogo Didier para mais um vídeo arrasante nesse canal, feito com muito carinho para quem está do outro lado, tá? E a dica de hoje é imprescindível para quem vai fazer a redação do Enem, né? Não só do Enem, mas concurso público, vestibulares e qualquer outro tipo de prova que tenha o texto dissertativo e argumentativo. A dúvida maior dos alunos é: Didier, quais são os tamanhos ideais para fazer esses parágrafos redacionais? Porque tem gente que fala assim, né? Não, começa a sua introdução com 4 linhas, já é o suficiente. Outros falam, não, até 7 tá ótimo, tá perfeito. Não, o desenvolvimento perfeito tem que ter 10 linhas. Mas há quem fale que a conclusão precise obrigatoriamente ter 8 linhas. De fato, isso procede? Vê, de antemão é preciso entender o seguinte: nenhum livro redacional, nenhuma revista de redação que se propõe a explicar a estrutura desse texto bate o martelo assim dizendo, eita, a redação tem que ter tal tamanho aqui outro tamanho. Não há isso em nenhum material de redação. Eu desafio você a me provar isso do outro lado. Não há. O que acontece é o seguinte: os livros geralmente entram num consenso do que seria o tamanho ideal para cada parágrafo do texto. Por exemplo, há autores que recomendam realmente começar com 4 linhas, outros com 5, mas o que todo mundo tem em consenso é o seguinte: os parágrafos não podem ter tamanhos muito dispares um do outro, tá? Eu, como muitos professores de redação, vou dar a minha perspectiva nesse aspecto, né? Eu vou trazer o meu exemplo pessoal, porque sim, eu também escrevo redação. Se você não me acompanha, deveria me acompanhar, porque lá no meu Instagram tem textos incríveis. É só acessar @Diogo_Didier ou @Arrasar na Redação para ter esses conteúdos bacanas que eu faço toda semana para quem está do outro lado, tá? E dos meus textos redacionais, o que é que eu faço? Eu tenho feito a minha introdução sempre com 5 linhas. Claro, eu tenho uma diferença, talvez, de muitos candidatos. Por quê? Porque a minha letra é pequena, a minha letra é de forma, e eu aproveito muito bem os espaços da redação. Quem me acompanha no Instagram sabe disso, porque eu não tenho geralmente essa coisa de desperdiçar margens ou de deixar linhas ou rasurar. Não há isso, é tudo muito bem estruturado, tá? Então a minha introdução sempre tem 5 linhas. A minha argumentação, obrigatoriamente, tanto o D1 quanto o D2 tem 9 linhas cada um deles. Então, ou seja, eu deixo 18 linhas para a argumentação. E no final eu faço com 7 linhas, ou seja, se você somar 18 de argumentação com 5 de introdução, 23, ficam 7 para fazer a minha proposta de intervenção social bem amarrada, bem construída, como deve ser no Enem, né? Claro, esse é o meu jeito de fazer a minha paragrafação, de separar os meus parágrafos do texto. Mas você pode ter uma maneira diferenciada. Então, o que eu vou dizer agora? Como eu falei anteriormente, tente fazer módulos parecidos de tamanho. Por exemplo, tua introdução não pode ter mais do que 7 linhas, na minha concepção, e não pode ter menos que 5 linhas. Porque se você fizer, por exemplo, um modelo de introdução, como o Enem quer, né, de repertório, contextualização e depois as teses, dificilmente você conseguirá com 4 linhas. Não é impossível. E só lembrando, teremos aqui um vídeo no canal muito em breve sobre introdução, explicando como se fazer uma boa introdução. Então não perde isso também, tá? Didier e argumentação. O parágrafo de argumentação ele pode ter cada um deles entre no mínimo 7 cada um e no máximo 9 linhas, tá? Tenta fazer o tamanho também parecido. E embaixo a mesma coisa, a tua conclusão vai ter entre 7 a 8 linhas. Só não faça, por exemplo, aquela coisa que muitos candidatos despreparados fazem, né? Deixar parágrafos um com 3 linhas, outro com 12, outro com 2. Não, tenta ter esse cuidado com o texto para fazer os blocos bem amarradinhos, porque isso chama a atenção do corretor. Deixando os textos bem arrumados, né, com os parágrafos bem alinhados, você tem esse olhar diferenciado da banca e com certeza vai arrasar no vestibular, tá? É isso, espero ter ajudado. Semana que vem teremos um vídeo muito bacana aqui sobre introdução, tá? Não perde, já sabe, se não for para arrasar, é melhor nem sair de casa. Beijos!